Aqui estamos, juntos mais uma vez. E eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Horas sagradas é o tempo que reservamos para estar com Jesus em meditação, em louvor e adoração. E hoje meditaremos no livro de João, no capítulo 16, dos versos 23 a 33. E o tema que nós separamos: Jesus abre os olhos dos discípulos. Estava chegando o momento de Jesus. E até então Jesus falava por parábolas e tentava deixar algumas coisas meio que escondidas, sem revelar tudo. Mas aqui nesse texto ele começa a falar com os discípulos de uma forma mais clara. E ele fala para os discípulos que eles iriam, ter alguns problemas e que Jesus ia voltar, ao Pai, de onde ele veio. E ele chegou a dizer que alguns, até tirando a vida dos discípulos, achariam que estavam prestando um culto a Deus. Então ele foi abrindo os olhos dos discípulos sobre como seria após o seu retorno para estar à direita do Pai. Ele disse em outros textos que iria preparar-nos lugar, Então, ele foi preparando os discípulos para este momento. E ele vai começar a explicar para os discípulos a relação íntima que ele tinha com o Pai. Ele já havia dito em outros momentos que ele e o Pai eram um só. Eu e o Pai somos um, ele usava essa expressão. E aqui ele vai falar sobre essa relação com o Pai, como que os discípulos fariam, Já que ele iria estar ausente, qual era e como era que os discípulos deveriam se relacionar com o Pai. E nós vamos, então, começar a pensar juntos a partir do verso 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Eles já não teriam mais a presença de Jesus com eles ali. Mas Jesus estava orientando que eles poderiam sim conversar com o Pai, pedir para o Pai, dizer para o Pai que é Deus das suas necessidades. E Jesus afirma ali que tudo o que eles pedirem em nome de Jesus, o Pai o faria. É muito interessante Jesus preparar o coração dos discípulos para o momento onde ele não estaria mais com eles. Queridos, eu quero deixar claro aqui para mim e para você que estas palavras que Jesus fala para os discípulos, elas são estendidas a mim e a ti. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus, ter uma aliança com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Deus como amigos. Muitas pessoas, elas têm medo de Deus. E nós não podemos confundir o temor, que é a reverência, o respeito, com medo, como se Deus fosse alguém que realmente nos causasse pânico só em pensar de estar na sua presença. A palavra diz em muitos lugares que Deus nos amou.
E Jesus ele vai deixar isso claro também nesse texto. Verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus aqui está ensinando os discípulos, né, o caminho do oásis, a fonte aonde eles iriam beber a partir daquele momento. E nós precisamos também bebermos desta fonte, desta água que sai do trono de Deus. Uma água que, ao tomarmos, não teremos mais sede. Jesus explicou isso para a mulher samaritana, que serve para mim e para você. Um relacionamento íntimo, de reverência e respeito, mas como amigos, falando para Deus das nossas dificuldades, dos nossos problemas, para que Ele entenda o que se passa dentro de nós. Um verdadeiro amigo, Deus, o nosso Senhor. Verso 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Jesus aqui começa a abrir as cortinas para que Deus seja colocado de fato como Ele é. A intimidade que Ele tinha com o Pai, o respeito que Ele tinha com o Pai, a obediência que Ele tinha com o Pai, Ele vai passar para os discípulos, para que os discípulos também tenham esse mesmo relacionamento com o Pai. Verso 26. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Mas ele quis deixar claro para os discípulos que ele não precisava mediar. Você sabe por quê? Nós vamos ver no verso seguinte. Verso 27. Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Por isto, não precisava ele intermediar, porque Deus mesmo amou os discípulos. Ama a mim e a você, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma incondicional. E é este amor que move o coração de Deus. E nós precisamos nos relacionarmos com Ele em um grau de intimidade, de respeito, de consideração, de reverência. Que Deus, de fato, continue a nos amar pelas nossas atitudes, pela maneira como nós nos colocamos diante dele e diante das pessoas e diante de quem quer que seja, como verdadeiros servos e amigos do Senhor. Verso 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus estava se despedindo de forma antecipada para que os discípulos soubessem o que iria acontecer. O texto fala que Pedro se incomodou e chamou Jesus à parte para conversar a respeito. E Jesus chamou a atenção de Pedro. Pedro era um pouco impulsivo e ele gostava de resolver as coisas do jeito dele, do jeito humano. Mas as coisas precisavam ser resolvidas de forma espiritual, como Deus havia planejado. Por isso que eu tenho dito sempre aqui, que os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles são sempre maiores do que os nossos, mais claros, mais corretos, mais vitoriosos, porque Deus, ele vai trabalhando essas coisas e ele age
através de mim e de você, através do Espírito Santo que habita em nós. Isto é maravilhoso demais. Verso 29. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Jesus usava muitas parábolas para falar as coisas. E muitas coisas que foram faladas, os discípulos entendiam, e muitas pessoas que estavam ali às vezes não. Porque Jesus não tinha chegado ainda o momento de Jesus se revelar. Tem um texto aqui que eu vou acrescentar a este, em Marcos 8, de 28 a 30, que vai nos ajudar a entender melhor o que nós estamos meditando aqui. E eles responderam a uma pergunta que Jesus havia feito para eles. Jesus fez a seguinte pergunta: o que dizem os povos quem eu sou? E os discípulos respondem. Eles responderam João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Foi fácil responder a esta pergunta quando Jesus perguntou o que os outros achavam a respeito de Jesus. E aí Jesus volta e faz a mesma pergunta para os discípulos. E Jesus pergunta: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, ele disse: tu és o Cristo. Eles passaram a entender claramente isto. E Pedro já entendia que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Ou seja, era só para os discípulos. Ele estava trabalhando a mente e o coração dos discípulos para continuarem o trabalho, a obra que ele iniciou e continuar fazendo após a sua ida para o céu novamente. Queridos, nós precisamos trabalhar desta mesma maneira o evangelho que nós hoje vivemos. Nós somos cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós precisamos nos relacionarmos com o Pai, assim como ele ensinou aqui nesse texto. Porque Deus nos amou muito, a ponto de mandar o seu próprio Filho. Quem de nós temos a capacidade de amar a Deus na mesma intensidade que Deus nos amou? De dar o nosso próprio Filho, se Deus assim nos pedisse, como foi feito a Abraão. Deus pede Isaac e Abraão ele vai cumprir com toda a dignidade e atende ao pedido de Deus. Ele prepara tudo e ele oferece o próprio filho a Deus como sacrifício. Prova de amor de Abraão para com Deus. Querido, nós precisamos provar o nosso amor para com Deus. E ir além de palavras. Nós precisamos provar o nosso amor para com Deus com atitudes. Para sermos salvos, basta apenas crer. A palavra diz: quem crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Basta apenas crer. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós nos colocamos como alguém que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós precisamos mudar de atitudes. Hoje, nós vivemos um momento histórico onde o Evangelho
é vivido por poucos em atitude. Muitas pessoas, muitos de nós, temos vivido o evangelho apenas de palavras, de falácia, de forma ideológica. Às vezes pregando o eticamente correto, sem praticar, sem viver, sem ser de fato o que Deus espera que sejamos, como servos dele. E os discípulos estavam sendo preparados para viver dali por diante, inclinados ao Pai e pedindo diretamente a Ele, em nome de Jesus, que havia habitado com eles ali e vivido todo aquele tempo. O verso 30. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Antes os discípulos faziam muitas perguntas para Jesus. E Jesus respondia as perguntas, às vezes com parábolas, até mesmo para que eles não entendessem, para não viver aflito durante muito tempo. Ele estava esperando este momento, um momento mais próximo da sua morte, para que eles tivessem paz para fazer o que tinha que ser feito. Nós precisamos ter uma fé capaz de ter paz no meio das aflições. Porque Jesus disse, e nós vamos ver ainda nesse texto, que aqui no mundo nós teríamos aflições. E nós temos que ter um espírito preparado para todas essas aflições que nós podemos ter aqui como seres humanos vivendo esta vida passageira. Mas certo é que a nossa fé, ela vai mover as montanhas, ela vai mover os problemas, porque Deus age através da nossa fé. Através da nossa fé, Ele vai mover das nossas vidas todas as dificuldades. E quando Ele não puder abrir o mar vermelho, como foi aberto para o povo passar, Ele vai nos dar condição de andar por sobre as águas. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Verso 31, respondeu Jesus, agora vocês creem. Aproxima a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Ele está ensinando para nós, para os discípulos e para nós, que ele não estava sozinho porque o Pai estava com ele. E eu quero dizer para você aqui agora, meu irmão, minha irmã que me ouve, em qualquer lugar que esse vídeo chegar, que nós não estamos sozinhos. Eis que Deus é comigo e é contigo em todo o tempo. Creia nisto e você verá a glória de Deus aqui na terra dos viventes. Verso 33. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Eu não disse? Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu todas as dificuldades que foi imposta a ele, porque Deus era com ele, porque o Espírito Santo era com ele. E nós, da mesma maneira, venceremos, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está comigo, está contigo. Amém, meu querido? Crê nisto e viva para sempre.
Seja feliz aqui na terra, porque felicidade não tem nada que ver com problemas. A felicidade, a paz, ela não depende de circunstâncias. Quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, a nossa alegria é completa. Na hora da aflição, Deus é comigo e é contigo. Ele nos toma pela mão, caminha conosco. E se precisar, Ele nos carrega nos braços, no colo. Num colo de amor, em um colo de graça, de misericórdia. Um Deus cheio que transborda de amor. Vamos orar a este Deus e clamar a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele cuide de cada um, aonde você estiver. Amém? Oremos. Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos quem Tu és. Jesus Cristo nos revelou a Ti antes de voltar para Ti. E nos instruiu aqui sobre de que maneira nós devemos nos relacionar contigo. Ó Deus de amor, olha para cada um de nós, aonde estiver cada um, e tem misericórdia, Senhor. Cuida, Pai, zela por nós. Jesus disse em suas palavras que tudo que nós pedíssemos em teu nome tu farias, e nós estamos crendo, te pedindo em nome de Jesus, através dessa oração, Pai. Eu quero colocar diante de Ti todos os povos da terra. Eu tenho insistido, ó Deus, em clamar a Ti. Eu sei que todas as coisas que acontecem estão debaixo do Teu controle, do Teu poder, ó Pai. Tu que és um Deus onipresente, onisciente e onipotente, que cuida de todas as coisas, que nada passa despercebido de Ti. Eu tenho certeza, ó Pai, que Tu estás cuidando dessas coisas que estão acontecendo no planeta. Nos ensina a lição que Tu tens para nos ensinar, ó Pai, que nós aprendamos para que a partir destes problemas nós possamos viver diferentes, vivermos, ó Pai, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Nos abre os olhos, tira as vendas dos nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais e que nós venhamos a viver no Espírito, ó Pai, e andar no Espírito, Senhor. Cuida do povo brasileiro, cuida desses homens que estão envolvidos na política que governa esse país. Tem misericórdia de cada um deles. Senhor, meu Deus, trabalhe o coração desses homens, a mente deles, para que eles possam, ó Pai, temer a Ti, porque só quem teme verdadeiramente a Ti pode ter sensibilidade e amor no coração para lidar com o povo. Cuida, ó Pai, atende às necessidades do povo, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Eu te peço nesse instante, ó Pai, que onde houver alguém com alguma necessidade, seja de saúde, alimentar, financeiro de alguma forma, falta de paz, angústia, onde tiver esses problemas, que Tu sejas, Senhor, a solução para cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu fizestes por nós, por tudo que Tu ainda está fazendo e por tudo que Tu ainda irás fazer, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós oramos, certos de que estamos sendo ouvidos. Te louvamos e te louvamos. Glórias a Ti. É a nossa oração. Amém e amém. Quero deixar aqui para cada um de vocês o meu abraço fraternal e fiquem com Deus.